E galera, eu entrei aqui live, eu até vou ver se algum aí tiver no circuito, alguma mãe queira conversar comigo, queira falar comigo, né? Por que eu tô entrando live? Porque eu entro live toda hora, na realidade. Oi, Paula Guerra. Então, para explicar, né, a questão da LOA, o veto que foi derrubado, né? O veto que foi derrubado, novamente, para quem não estava a par, né, dessa situação. Todo ano, inclusive no meio do ano agora em maio, deve haver votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que vai traçar o orçamento para 2024. Mães devem estar presentes no dia de audiência pública, onde são apresentadas as metas orçamentárias, tá? O plano orçamentário para a educação. Então a gente tem que procurar no site da Câmara quando vai ser a votação da LDO. Mas no ano passado, na votação, no ano passado, quando foi votada a lei orçamentária de 2023, nós mães estivemos presentes, justamente preocupados com a questão de orçamento para concurso público, para a gente apoio à educação especial e para que houvesse também as prometidas contratações temporárias enquanto o concurso não saía. E aí, no dia de votação da LOA, da audiência pública em que estava o secretário de Educação, né, o Renan Ferreirinha, ele apresentou o plano, né, da educação em relação ao orçamento. Já ali, pelos vereadores, já foi constatado que tinha tido uma diminuição muito grande no orçamento em relação ao ano anterior, tá? Então já tinha havido um corte no orçamento muito drástico em relação à educação especial. E não havia nenhuma menção de concurso público, tá? Bom, naquele dia já tinha havido a promessa de contratação temporária, pelo menos. E aí eu lá tive um momento de fala na audiência, cobrei cobrei ao secretário, né, na presença dos vereadores. Os vereadores na época, que agora são deputados federais, que mais se pronunciaram assim, né, pela questão, foram na época os vereadores Raymond, né, e o vereador Tarcísio Mota e o vereador Chico Alencar. Hoje eles estão como deputados federais em Brasília, né? Ocupando a parte da educação, agora na Comissão de Educação, nós temos a vereadora Luciana Boatê, com quem eu tenho, né? De vez em quando eu posto aqui sobre ela é bem ativa, está sendo muito ativa, e está também, assim, sendo democrática em mostrar as informações mesmo, sendo acessível, né? Dando acesso a gente às informações, a equipe dela, da educação, a equipe nas redes sociais, prontamente em relação às mães, em relação aos profissionais também que as procura, né? Que procuram pela Luciana Boatê, a equipe dela sempre atende com respostas, né? Informação e buscando mesmo. Então, assim, eu tenho que fazer justiça, né, ali. Você sabe que o MMA é apartidário, meu movimento é apartidário, eu vou dialogar com qualquer pessoa, porque eu acho que é uma questão assim, é uma questão de direitos humanos, direito da pessoa com deficiência, da criança com deficiência. Não tem escolha política. No final das contas, nós precisamos da maioria da Câmara para aprovar qualquer coisa. Então, eu não vou fechar meus olhos e falar fulano é o salvador da pátria. Não existe salvador da pátria na Câmara, tá? Eles não conseguem fazer nada se eles mesmos dialogarem entre eles. Se vocês notarem, eles sim conversam entre eles, apertam mão, mesmo partidos que são oposição um dos outros, né? Tem ideologias totalmente diferentes. Então, não sou eu aqui que vou eleger... eu como, né, eleitora no futuro, eu vou ter, lógico, minha opinião formada de quem eu vou votar. Não é agora. Com certeza uma coisa eu sei, que eu não voto no Paes para o prefeito. Isso é óbvio, né? Mas tirando isso, nós temos eu acredito, eu penso assim, sabe? Que a gente deve sim ouvir e pedir apoio, pedir voto mesmo para as emendas que são importantes para a educação inclusiva.
Porque, no final das contas, a gente precisa de maioria, né? Se não tivesse havido ali, inclusive no dia da votação, agora a derrubada do veto, que a gente teve 44 votos pela derrubada do veto, ali havia partidos né, que votaram de todos os tipos de partido. Direita, esquerda, centro. Tá? Então, o que eu quero explicar sobre a respeito agora, qual as outras questões que nós temos, né? Gente, muitos AEs exoneram. Muitos de apoio educacional que tá ativa pedem exoneração, né? Por quê? Porque eles têm um salário ínfimo, eles não são valorizados, eles não tiveram a questão da escolaridade corrigida. Quando fizeram o primeiro edital de concurso, quando criaram um cargo, colocaram que só era necessário o ensino médio. Isso não é verdade. Para estar dentro de sala de aula com uma criança, primeiramente, pela própria lei de diretrizes e bases, o profissional tem que ter formação pedagógica. E os profissionais que fizeram concurso tinham, ou então foram adquirindo ao longo desses anos, né, uma formação melhor, uma formação pedagógica, alguns até com curso de especialização. Só que eles têm uma remuneração ínfima, é abaixo do salário mínimo, né? Então, eu estava conversando com amigos que já passaram para outros concursos, estão na fila de espera para serem chamados. Mas eles sempre falam, se a minha profissão tivesse valorização, eu amo a educação especial, eu amo a educação inclusiva. Se tivesse uma valorização, eu permaneceria, oi Monique, eu permaneceria como AEE. Mas eu passei por um concurso de professor de ensino fundamental, eu passei por um concurso de PAEI, professor de educação infantil, que tem uma remuneração melhor, ele vai exonerar e vai entrar naquela outra profissão. Naquele outro vai ser concursado como PAEI, vai ser, se ele for convocado, ele vai deixar a posição de AEE. Tá? Então, aí ele precisa de valorização, ele precisa, não é uma questão só de salarial, salarial obviamente, porque valorização é salário, é remuneração. Agora, é fato, eles sequer poderiam estar em sala de aula, Eline, se não tivessem formação pedagógica. Eles têm formação pedagógica, tem que corrigir a escolaridade, e já existe um processo dentro do executivo. O que acontece? Então a LOA não significou nada? Tá ali que vai ter concurso público com escolaridade corrigida? Significou sim, é mais uma arma jurídica, tá? Que se tem nas mãos para falar, olha, está inclusive no orçamento, agora está previsto no orçamento que tem que ter o concurso e é com escolaridade corrigida, porque o profissional para estar com nossos filhos, sendo mediador dos nossos filhos, tem que sim ter formação pedagógica, tá? Nossas crianças merecem ser valorizadas, o profissional merece ser valorizado. Então, só que a LOA foi para garantir provimentos, recursos para acontecer o concurso. E se atrelou a isso a questão da escolaridade, né? Estava lá na emenda da vereadora Tainá de Paula. Ela colocou a questão da escolaridade. Ótimo. Agora é o quê? A emenda não diz quanto vai ser destinado em termos de verbas, quanto para esse concurso público e quantos AEIs seriam convocados. Ficou, né, uma incógnita em relação a isso. Mas vão ser coisas que vão ter que ser negociadas antes desse concurso sair, para o edital do concurso vir ali trazendo bastante convocações no futuro. Agora, a questão da escolaridade, existe um processo de autoria do professor Célio Luparelli, que está lá no executivo. O que acontece? Eu tinha essa dúvida, tá? E eu acho assim muito óbvio, mas como assim? A indicação de lei está no executivo para ir para a Câmara. É assim, o legislativo ele não pode modificar cargo, tá? Ele não pode modificar atribuições de cargo, porque isso causaria impacto orçamentário. O legislativo não pode dizer para o executivo quanto ele vai gastar, né, em relação a isso. Só que no passado recente, mas no passado, foi feito um estudo de impacto orçamentário para ver como seria com a questão da correção de escolaridade, como é que ficaria isso. É possível fazer correção de escolaridade? Como isso vai impactar o orçamento da educação? Foi feito, foi aceito, a indicação de lei foi aceita, mas ela não sai
de uma secretaria lá do Executivo, chamada SUBEX, Coordenadoria de Recursos Humanos. Ela fica indo e vindo, essa indicação de lei, tá? Indo e vindo. Ela precisa sair da SUBEX, ir para a Câmara, para ser votada e aprovada, acontece a correção da escolaridade. Então, tem mais um trajeto aí. Quando a gente estava ali lutando pela LOA, pela garantia de concurso público, para que houvesse mais a ex, para que houvesse mais a ex, desculpa, que a gente estava lutando por isso, a gente sabia que teria mais luta ainda pelo caminho. Entende? Agora a gente já tem a garantia de concurso até o fim do ano, com escolaridade corrigida, mas e a escolaridade? Aí o que o Executivo pode fazer? A gente tentou, mas não tem orçamento. Não tem. Eles vão ter que dar um jeito. Não é que eles vão para Brasília conversar com o ministro da Educação e Cultura, vão conversar com Lula, vão conversar com quem eles quiserem conversar e eles vão dar um jeito de ter orçamento. Porque era para ter. No dia de votação da lei orçamentária, tá? Eu falo votação, mas foi a audiência que mostrou as metas da Secretaria de Educação. Conforme eu já falei para vocês, nos foi dito, né, pela leitura, pela análise que os vereadores fizeram, que houve um corte de 56% no orçamento da educação inclusiva em relação ao ano anterior. Olha isso, gente. Tá? E isso sem necessidade. Não houve um corte vindo do governo federal, não. Foi a forma como eles distribuíram. O valor que veio do governo federal, se não me engano era 8 bilhões, algo assim, não foi o valor menor do ano ainda anterior, tá? Eu quero dizer, você falou, por exemplo, de 2021, teve uma queda no orçamento federal que veio destinado para o município do Rio de Janeiro. Não é verdade. Mas em relação a como eles distribuíram o orçamento, a educação especial teve um corte de 56%. Então, o que acontece? Destinaram menos verba mesmo, não pensando em termos de a gente apoia a educação especial, de haver concurso, nada disso. Então, gente, agora em maio tem a votação de 2024, tá? Em relação ao orçamento de 2024. A gente tem que pedir novamente recursos para a educação especial, ver se eles vão diminuir de novo. A gente não vai aceitar. A gente vai pedir emenda. E essas emendas, a gente vai estar ali na cola dos vereadores para aprovarem as emendas, para fazerem emendas e aprovarem emendas por orçamento da educação especial. Agora, toda vez que houver lei... Gente, porque assim, não existe meu amor numa cabana. Tá? Educação inclusiva não é só... Lógico, tem atitude inclusiva, tem a questão atitudinal, tem a questão de discutir os melhores recursos pedagógicos, tem essa questão do campo das ideias e que também tem que ser colocado em prática. Monique Neto, 56 é uma discrepância. Já temos educação especial tão deficitária que chega a ser nojento ver que isso está acontecendo. Exatamente, Monique. Na época foi constatado uma diminuição em 56% no orçamento da educação inclusiva, da educação especial. E sem previsão de concurso, obviamente, né, naqueles planos que eles colocaram. E nesse dia da audiência, que foi apresentadas as metas da educação, foi prometido as contratações temporárias, que a gente está aqui na luta, né? Para que realmente também se efetivem as contratações temporárias na sua totalidade. Então, é luta em cima de luta. Mas para explicar a questão da correção de escolaridade das AEs, esse profissional vai continuar exonerando. Mas não ganha menos do salário mínimo. Imagina estar sobrecarregado, que é só você quer fazer um bom trabalho, mas é só você com 15, 20, às vezes até 30 crianças. Como isso? Como é que você voltaria para casa, você como profissional? Pensando, o que eu consegui fazer hoje para os meus alunos? Ou eu consegui, mas efetivamente é subhumano, né? É surreal. É ruim para as crianças e para o profissional. Aí acaba acontecendo uma classe especial às vezes. A nossa revelia. Porque não tem como, ele tem como se dividir um profissional, né? Ele não é onipresente, não é Deus para estar mais de um lugar ao mesmo tempo. Então acaba juntando as crianças com deficiência e fazendo sim uma classe especial.
sem que às vezes os pais saibam. E não culpa tanto do AEA, não é isso. É que a escola encontra um jeito. Lembra que o vereador Marcos Paulo falou ontem, que assistiu o discurso dele, que eu coloquei aqui, que aconteceu isso numa escola da Maré, né? As crianças vão 3 vezes por semana só, reduziram o horário, e as crianças que são de séries diferentes e tudo mais, acabam ficando para a professora poder dar conta, que nem é uma AEA, uma professora que deslocaram para ficar com essas crianças, se criou uma classe especial. Se criou uma classe especial nessa escola, não tem nada de inclusão nisso, né? Então não existe isso, não existe, não tem como, entendeu? É lógico que se houver poucos profissionais, vai haver redução de horário, vai haver rodízio de aluno, vai haver formação de classe especial, mesmo que os pais almejem, né? Tudo bem que tem pessoas que pensam, a classe especial é melhor, gostariam disso, mas não é nem o caso. É forçado mesmo, porque não tem outro jeito. Então, gente, o profissional precisa sim ser valorizado, precisa haver essa correção de escolaridade. É um processo que está lá na Câmara, está lá no Executivo e precisa ir para a Câmara. E isso é uma questão que a gente tem que levar no dia da audiência pública, tá? Você é sindicalista, Ana? Você, tá até metendo bedelho onde você não é chamada. Não é essa a questão. A gente não quer profissionais com formação pedagógica para nossos filhos? Você quer que eles fiquem reduzindo cada vez mais a quantidade de AEs, porque eles não aguentam, obviamente, ganhando menos de um salário mínimo? Quem é que pode se manter num cargo assim, numa profissão assim? Vai seguir carreira dessa forma? Nem plano de carreira eles têm. Então, cada vez vai reduzir mais. Então, a gente precisa apoiar esse profissional em relação a isso. Tá? Eu valorizo muito a profissão deles. Eu acho que tem que ser regulamentada realmente a profissão de mediador num nível federal, né? Nós somos mandicalistas, a Monique Neri. A gente tem que fazer nosso sindicato. Eu já me convenci disso. Eu já pensei nisso. Né? Oi, Glécia. Gente, alguém entra comigo? Monique, Glécia quer entrar? A Glécia tem um grupo grande lá no WhatsApp, tá sendo uma difusora de informação na região que ela mora, fazendo um trabalho muito legal. Você entra, Glécia? A Glécia, R$600 é um absurdo. Isso é o estagiário, R$600 é o estagiário, ainda por cima. E assim, não é, o estágio é pro estudante aprender, né? Ele não tem que ser mediador de uma criança com deficiência, ele não tem capacitação para isso. Quem tem atribuições pedagógicas pela descrição do cargo e quem deveria estar com o nosso filho é uma AE. É uma AE. A Monique sai do banho agora. Tá bom, então tá, não dá pra entrar. A AE, tá? E são muito poucas hoje em dia na rede, que a gente já sabe, porque elas ganham menos de um salário mínimo também, tá? Porque com os descontos acaba ganhando por volta de 900. E quando elas querem, por exemplo, reivindicar, aí elas faltam trabalho, aí a falta é descontada, aí ganha menos ainda aquele mês. Tá, vou entrar, vou colocar o Apolo na cama e já volto. Beleza, então você entra aqui, Glécia. A Glécia, a gente se conheceu recentemente e é uma mulher, nossa, de muita ação, muito ativista, ativismo na veia, ativismo nos olhos, sangue nos olhos. Tá, gente? Então é por isso apoiar também a AEs. A gente quer um profissional capacitado, eles são capacitados e não são valorizados por isso. Então vamos apoiar a correção de escolaridade sim, até para o próximo concurso vir com a escolaridade corrigida, né? A gente ter profissionais mais capacitados em relação aos nossos filhos, não é? E aí é isso, gente. Gente, estejam presentes na audiência de segunda-feira. Eu, particularmente, assim, toda hora eu falo, né? Ser ouvida, ser escutada, eu forçosamente até fiz já várias vezes, né?
eu no dia da audiência, eu cedo totalmente meu lugar para outras mães que queiram falar. Eu acho muito importante haver representatividade de todos os bairros, de todos os locais do Rio de Janeiro. De todos. Eu acho muito importante uma mãe de cada bairro, pelo menos uma mãe de cada bairro falar. Tá? Além das AEs, além dos professores que vão estar lá, vai haver outras pautas, mas nós mães temos que levar a pauta da falta de mediador e temos que dar os braços às AEs, apoiar os AEs em relação à questão da escolaridade. Para atuar com o nosso filho, dizer que não precisa de formação pedagógica, primeiro vai contra a LDB, aí o mediador não poderia estar dentro de sala de aula com o nosso filho. Vai contra a LDB, né? Depois é capacitismo, então eu acho que o nosso filho não consegue aprender, basta estar em sala de aula, já estão fazendo a parte deles. Né? No caso assim, né? A prefeitura pensar, basta ter uma pessoa com a criança e pronto, não é isso. Né? Não é dessa forma. Então, vou dar mais um tempinho aqui, voltando, né? Explicando novamente. A questão da LOA, a derrubada de veto, que aconteceu agora, foi muito importante, porque agora a gente tem a garantia de que haverá provimentos para o novo concurso público até o fim desse ano de 2023. Mas para que o concurso público aconteça com a escolaridade corrigida do AE, é necessário haver essa correção de escolaridade o quanto antes. E aí é uma missão quase impossível. E não é, porque tudo depende da mobilização popular. Os AEs precisam desse apoio, que a gente os apoie para que haja essa correção de escolaridade. Então, meninos, indo à Câmara, além da questão de falar, precisamos de mediadores, nossos filhos precisam de profissionais com formação pedagógica, não menos do que isso. E nós estamos aqui também para apoiar a correção de escolaridade dos AEs. E esse concurso público tem que acontecer com um contingente grande de profissionais a serem convocados. Não deve ser um concurso para 20, para 100. Tem que ser um concurso para 500, para 1.000. E ter sempre um planejamento de a cada ano haver concurso novamente. Oi, Carola Frazão. Pode apertar. Ah, tá, beleza. Você vai entrar. Falando aqui para as mães estarem presentes nas diversas localidades da ilha, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul. E, gente, não repara não, hein, que eu tô toda bagunçada. O Apolo não permite que eu me arrume. Normal. Conta pra gente, o grupo tá enorme, né? O grupo do WhatsApp, tá ali com menina, começou com 10 mães. Ai, uma revolta, né? Eu tinha ido na CRE da minha cidade, no meu bairro. E aí falou para mim que meu filho não ia conseguir uma exclusividade. Eu expliquei, falei que na defensoria eles informam que cada criança com laudo é um mediador ou um estagiário. Expliquei tudinho. Eu saí de lá tão revoltada, meu filho. Eu saí de lá tão revoltada que eu fiz o grupo 11h30 da noite. Aí fiz o grupo, começou com 5 mães, 10. Menina, às vezes eu acordo, quando eu vou ver o 90, meu Deus! E aí tá crescendo. E as mães estão denunciando, as mães se inspiram muito em denunciar, liga para a prefeitura. Quando não tem crédito, vem aqui em casa andando, eu ligo do meu telefone, a gente faz a denúncia. Eu tenho feito os agendamentos. Assim, o que eu fiz com meu filho, quando aparece alguma mãe, eu faço de graça. Meu filho, olha, eu preciso resolver um negócio aqui. A televisão, senão eu vou desligar. Mamãe, aí... Mas você foi pra Cuia. Tá bom. Vai lá pegar o celular. Vai assistir Mongdong. Pode assistir o que você quiser. Aí, gente, isso é normal, tá? É a nossa rotina. Tá gente, bom. Minha mãe é muito linda. Ela não gosta de assistir Mongdong, porque ela não gosta do Dong. Vai lá assistir. Eu deixo você assistir. Mamãe, por que você não gosta de Mongdong? Gente, eu gosto. Eu amo. É o meu melhor desenho. É mentira, é mentira. Gente,
E aí as mães... Calma, meu filho, espera. E aí as mães estão entrando nisso, entendeu? Estão entrando nisso. A Carol é maravilhosa, ela tá até aqui na live, me apoia. Aí coloquei ela com uma das mães também, assim, para ser administradora. Ela tem a Rafa, e ela é não verbal, entendeu? Ela tem 2 anos. Nossa, o pai... é super presente, o esposo dela. Ele que foi também lá na derrubada do veto com a gente. É muito parceiro, muito parceiro. A Carol fica com ela e ele vai com a gente pra guerra. Onde a gente chama o Jailton, ele tá ali com a gente. Entendeu? E a gente tem que lutar, gente. Não, essa derrubada do veto ainda tá no papel. A gente precisa fiscalizar, entendeu? Igual a Luciana falou, porque senão, até agora, não chegou nenhum concurso acontecer. Na realidade, começa agora, né, que são certos tempos que até semana passada estava no número 400, oficialmente. A gente tem que contar com os vereadores, porque o que a gente pode contar no momento, realmente. Pô, mas muito complicado essa mulher. No futuro próximo, né, é a garantia do concurso público. Mas para que o concurso público tenha redondinho, tem que haver um mediador, porque ele consta como ensino técnico. E não pode ser só com formação pedagógica para o nosso filho. Olha, eu preciso prestar atenção. Fala, pode falar. Não são valorizados, eles têm menos um salário mínimo, já é ex-ativa, né? O que acontecer com as posições de comunidade. Agora, a gente, eu acredito que continuar cobrando fiscalização. Agora está falhando no áudio, a tema mesmo. Mas eu estou próxima ao sinal. A gente tem que continuar fiscalizando, pedindo a fiscalização para a gente comprar. Tá? E denunciando, olha, tal escola não tem, tal escola não tem. É isso aí. Mas é super positivo para eles buscarem realmente a defensoria. Sempre comentar, por exemplo, ligou para o 1746, anota o protocolo e deixa montado realmente, registrado, porque futuramente, o que na hora de entrar com o processo, olha, eu tenho, eu olho e eu tenho muito, muito protocolo, muito. Olha, eu vou te ligar tem também, o 1746 pode entrar pelo site, está registrado o protocolo também, tá? E eles respondem pelo e-mail. Isso. Dá para fazer pelo... Depois eu vou... Só pela... E a questão da defensoria pública, eles emitem um ofício. E também é um documento que a pessoa vai ter em mãos que, olha, eu estou aqui com um ofício para ser apresentado ao estudante POF. Para cobrar também. Isso não que vai ter, não, mas se você também ficar parado, aí mesmo não vai ter. Se a gente não colocar... Quanto mais processos houver, uma hora você tem que adotar uma política. Eu vou falar, olha, todo ano tem que ter um curso para pelo menos 3. Vai ter que ser criado, tem que colocar pressão. Igual pressão, agora. Essa data do concurso público, igual eu falei lá e falei na reportagem, né? É um desserviço. Como que eles vão fazer, gente, em março? Como? Não tem lógica. Se as aulas começam em fevereiro, isso tem que ser feito em janeiro, em dezembro. Era melhor até em dezembro. Entendeu? Antes do recesso. Na realidade, depois que acontece. A contratação temporária foi prometido no final do ano passado. Em dezembro, nós vamos com a contratação temporária. Em fevereiro, está. Então, eles não querem, eles estudam. Não querem a utilização de aula. Os temporários estão se vendendo, vão convocar. E em parte de formiga, né? É isso aí. E os estagiários
mas lá ninguém procurou. Ela se ofereceu não sei quantas mil vagas, ninguém procurou. Mentira, eles não divulgam. Olha, e outra coisa, na escola do meu filho Eles não divulgam. 27 crianças com laudo, entendeu? E só duas professoras especiais, né? Do ensino especial. Aí, o que acontece? Tirei ele da escola, falei, não vai mais para a escola, aí veio o Instituto Helena de Posse, entrou em contato comigo. Aí, mãe, ele precisa voltar, eu falei, não vai, fizemos uma reunião lá, ela mandou pegar a ata, e ela falou, então, uma dessas duas vai ter que ficar exclusiva com ele até a dele chegar. Ah, a diretora perguntou, quando que a dele chega? Eu falei, aí ela falou, a dele chega no final de março. Aí ela falou, mas a gente só tem duas. Ela falou, então vai ficar uma. Ela explicou, vai ficar então uma, porque ele precisa ter uma exclusiva, ele precisa voltar para a escola. Por que isso? Porque ele está pelo Ministério Público. Ele está com 2 processos, pedido da mediadora e um processo de indenização contra o município e o Estado, porque eu fiz esses 2 processos. E aí o que acontece? Ele precisa voltar para a escola. Ele precisa voltar para a escola. Eu falei, olha, ele fica de boa em casa. Ele ama ficar em casa. Eu recomendo a todo mundo, porque isso pressiona. Se a gente pressiona, tem inúmeros processos. Uma hora o judiciário vai fazer o legislativo e o executivo. Vou desligar aqui. Aguenta mais. Mãe, tem que ligar, eu vou dar fora. Tá bom. Então você tem que respeitar meu momento. Fica assistindo desenho, pode falar. Dong? Tá, pode. De YouTube? Não. Você não deixa. Não querem. Normalmente, que a pessoa emenda para garantir o concurso público, eles não querem fazer. A gente fica esperando. Isso aí. E eles sabiam que essa bomba ia estourar esse ano. Eles foram avisados. Eles sabem disso muito bem. Eles sabem disso, que, uma cuidadora, porque eu sou cuidadora, entrei nesse ramo ano passado. Eu sei que eles souberam que ia estourar essa bomba esse ano. Sabe o que eles falaram? É fofoca. Foi isso que eles acharam que era. Falaram que era fake, entendeu? Se eles não estavam mandando mediador, uma hora essa bomba ia estourar, gente. E essa bomba estourou esse ano. Foi assim. O poder de organização das mães. Isso aí. Eles não sempre acham, eles são capacitistas em relação a nós também. Que nós não temos discernimento na É isso aí. não conseguimos da desunião por conta da vaidade. É isso aí. Só que quando eu desligar, eu vou desligar a televisão. Deixa eu desligar aqui. Pode. Ponto de provocar desunião. Então, estamos juntos que cresça, Glécia, que você consiga ali. E, gente, não vai ter um grupo para levar Oi? Aqui no Instagram, o teu perfil. Ah, Glécia Rafaela. Isso. @ Glécia Rafaela. Se quiser começar a do CPTIVA, o grupo dela inclui mães de CPTIVA aí. E olha, o meu grupo ia ser para mãe de Sepetiba, mas me chamou mãe de Jacarepaguá, mãe de Nova Iguaçu, mãe de Nilópolis. Olha, tanta mãe. Agora tem mãe de São Paulo, né? E aí eu estava entrando em contato com uma prima minha para saber como que é a Defensoria Pública lá, como que é o Ministério, tudinho, informações para me passar para essas mães. Implementação da mediação nacional, isso é muito importante. Isso. Eu poderia dar um caráter nacional, de eu começar uma campanha de uma regulamentação do mediador a nível nacional. Na verdade. E vamos lá, vamos instruir essas mães mesmo, de todos os municípios do Rio. Você vê que tem mães que falam comigo assim,
ué, como que você conseguiu? Porque elas veem, chegam na escola do meu filho e vê. Quando eu chego lá, eu tô prontificada, porque não é sempre que eu vou lá. Vem um carro buscar ele. E aí eu tô lá, eu já vou olhando. E aí elas falam, que eu pergunto a elas, o Apolo, não, tá assim, eu pergunto ele mesmo, né? Apolo, a tia do lado, que ele chama de tia do lado, tava com você? Ele fala, tava sim. Aí eu pergunto a outras mães, como que você conseguiu que todo dia ele tenha mediadora? Eu falei, fiz isso e isso, aquilo. Vocês quiserem, eu dou meu telefone, passo tudinho e elas me chamam. Esse negócio aí de 500 denúncias do Ministério Público, ó, vai aumentar. Eles podem aguardar isso. Na Defensoria Pública tem muito mais processos. Isso aí é no ano passado. Esse ano, com certeza, não tem mais. Com certeza. E depois tem mais 500 também. Como atitude, né? Queria até vetar emenda para garantir mediador. É um absurdo. E aqui em Sepetiba aqui em Sepetiba é muito esquecido pelo poder público. Muito, ó. Eles falam que Sepetiba não faz parte do Rio, para você ter uma noção. Entendeu? É isso, a gente vai lograr vitórias nesse caminho. Cada vez mais unidas, mas bora para audiência pública para falar, tá faltando mediador aqui nessa região, tá um absurdo, é isso que vocês vão fazer por nós agora? Entendeu? Pressão aí sobre a Secretaria de Educação, porque a gente não aguenta mais. Vamos botar pressão, correto? É isso aí. As coisas vão mudar. Beijo no Apolo. Eu também. Obrigada. Quando quiser, é só me chamar. Beijo.